Olá leitores, tudo bom? Estou aqui para continuando a saga de vídeos do Roger Scruton, Pensador da Nova Esquerda. Cada vídeo é um capítulo, já tem vários aqui no canal. Não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever aqui no canal e acessar aqui na descrição o meu site para você ter acesso aos fichamentos, tá? Então aqui, nesse capítulo do Perry Anderson, eu tenho dois livros dele, tá? Que eu já citei em outro vídeo. Esse aqui, Passagem da Antiguidade ao Feudalismo, e Linhagem do Estado Absolutista, ok? Nesse trecho aqui, ele cita este livro, tá? Então eu já estou mostrando agora no começo. Vamos lá, página 196. Quando a geração de radicais começou a se reunir no final dos anos 1950, estava na ordem do dia estabelecer uma nova cultura e um novo programa divorciados de todos os antecedentes sórdidos. Ao seu desprezo pelas velhas instituições de ensino, somou-se uma nova descrença nas práticas comunistas e uma atitude progressivamente negativa para com as possibilidades de ações disponíveis. A simpatia pela União Soviética deu lugar a uma nova, implacável hostilidade ao mundo circundante, enquanto as maiores energias da nova esquerda deixaram de ser devotadas a programas políticos, sendo direcionadas para o desenvolvimento de uma contracultura, de uma sociedade alternativa, de uma moralidade, de uma política, determinadas em todos os aspectos por uma mentalidade de oposição. Ainda na página 96, esta busca ao redor do mundo por frustração, ódio, náusea e descontentamento estava para se tornar uma singularidade da nova esquerda, que tentou forjar uma aliança revolucionária entre a sua cultura alternativa e a amargurada classe trabalhadora. Perry Anderson, que assumiu a editora da New Left Review no período que abriga os anos críticos do encantamento esquerdista, foi a fonte mais enérgica e influente da ideologia do novo bloco histórico. Seu desprezo pela cultura estabelecida da Inglaterra e sua tentativa consciente de inspirar uma revolta estudantil para a derrubada desta traíam a inviolabilidade social da velha classe dominante. Engajado com talento para reescrever a história de acordo com os pré-requisitos marxistas, Anderson teve papel fundamental na introdução de Altner, Mandey, Adorno e Debré-Lacan e dezenas de outros autores ao leitor socialista, publicando suas obras. 197. Ele foi uma grande força de fundamentação do programa alternativo nas ciências sociais. Ele também assumiu a formidável tarefa de marxizar toda a história da humanidade numa série de polêmicas mordazes. Tentou desestabilizar a cultura estabelecida da Inglaterra e substituí-la pela sua própria cultura. 197. Anderson sempre reconheceu que a esquerda só estaria preparada para discutir seriamente com aqueles que se dissessem parte dela. Charlatanismo e irracionalidade são defeitos pequenos num pensador de esquerda. O que importa é sempre a fidelidade primordial ao bloco histórico, que une o intelectual e o trabalhador na oposição às coisas estabelecidas pela lei. Não importa muito que as questões sejam respondidas de forma circular, que os argumentos sejam distorcidos ou que a linguagem seja abusiva. Tudo isso é secundário num escritor com a verdadeira mentalidade opositora. Nossa cultura tem sido asfixiada por teorias sobre si mesma. Nunca antes houve tantas teorias tão assiduamente repetidas, escritas por aqueles sem o talento ou a vitalidade para enriquecer a cultura que eles investigam. 199. Na 202, ele traz alguns itens, tá? Que são 5 itens que eu vou elencar aqui. Então, primeiro, explicar o movimento de instituições, leis e religiões com relação às transformações de base econômica, isso é, conforme o desenvolvimento e o controle dos meios de produção. Segundo, identificar períodos revolucionários, nas quais as forças de produção entram em conflito com as relações de produção e, eventualmente, as derrubam e mostrar que esses períodos são períodos de luta de classes. Terceiro, demonstrar que durante esses períodos revolucionários há descontinuidades radicais em todas as instituições sociais da forma descrita e prevista por Marx. 4. Concordar em alguma medida com a morfologia marxista, dividindo o mundo em períodos de comunismo primitivo, escravidão, feudalismo, capitalismo e socialismo, cada um se distinguindo por suas relações de produção prevalecentes.
5. Substanciar a asserção ideológica de um movimento da história é em direção ao socialismo, já que o socialismo é pressuposto tanto como a consequência natural da história precedente, quanto como a solução efetiva para os conflitos dessa. Então aqui 5 itens sobre a construção da história. Aqui 203. Apenas um marxista mais puro se disporia a tentar cumprir cada uma dessas 5 tarefas, mas é desonesto considerar como historiador marxista aquele que não consegue se engajar em alguma delas. É um historiador marxista sério, deve se engajar-se em mais de uma. É um fato curioso, porém, que a historiografia marxista se dedicava quase exclusivamente à segunda tarefa, aquela de identificar e descrever os períodos revolucionários. Além disso, nem todas as formas de identificar esses períodos eram genuinamente marxistas, isso é, genuinamente comprometidos com a teoria marxista da revolução como um embate entre forças e relações de produção. E é significativo que os historiadores marxistas da revolução raramente demonstrassem qualquer ligação com as teorias de Marx, porque na verdade os levantes do século XVII não podem ser explicados sob o ponto de vista do confronto entre forças e relações de produção prevalecentes. Os conflitos eram, que pareciam, ideológicos, políticos e pessoais e também econômicos. Até mesmo a identificação de antagonismo de classes é extremamente artificial neste caso, já que, sob qualquer ponto de vista marxista, as forças que estavam em oposição pertenciam à mesma classe. Outra citação: Anderson tentou remediar esta fraqueza na historiografia marxista. Essa preocupação quase burguesa com ideologia, instituições e direito, por isso ele adota uma terminologia marxista, que por si só sugere a interpretação desejada. 204. Em outras palavras, somente o capitalismo é realmente passivo de descrição e explicação em termos marxistas. Apenas nesse sistema de base econômica é que, genuinamente, precedente à superestrutura. Já não é possível, por exemplo, ver o capitalismo como resultado das formações pré-capitalistas, já que as leis do movimento, que explicam o primeiro, não podem explicar o outro. Da mesma forma, é impossível demonstrar que o capitalismo vai se desenvolver em direção a uma formação pós-capitalista, ou prever como será esta formação, visto que as leis de movimento da sociedade capitalista permanecem peculiares a ele e aplicáveis apenas à reduzida esfera do contrato salarial. 205. Nenhum dos fatos narrados dos livros de Anderson comprova essa conclusão, pois a causalidade implicada no termo reprodução não pode ser operacionalizada com base nos parcos fragmentos de teoria oferecidos por Anderson. Apenas o vocabulário marxista concede substância assertiva ao revestir a premissa do argumento de Anderson com a carga sentimental de suas conclusões. 206. Em Passagem da Antiguidade ao Feudalismo, Anderson volta-se para uma das questões persistentes na historiografia marxista, a transição dos modos de produção antigos aos feudais. Esse livro é um magnífico esforço de erudição e detalhismo. Sempre que possível, Anderson reproduz a interpretação tradicional de outros marxistas, mas a escassez de tais informações já prontas para o seu uso obriga-o a depender amplamente de fontes burguesas. O resultado, tirando uma ou outra digressão marxizante, é a história burguesa. O desenvolvimento do mundo antigo é descrito em termos de leis e constituições, o que deveria ter sido a transição revolucionária da economia escrava do mundo antigo à economia servil da Idade Média é representado tal qual aconteceu, um processo de emancipação regular, interrompido por facções beligerantes e por choques de civilizações. Anderson reconhece que o direito romano resistiu à transição, assim como muitas outras instituições políticas, religiosas e sociais, fatos que são estritamente incompatíveis com a teoria marxista. Ele reconhece também que a Igreja Católica influenciou e transformou a cultura do Império sem modificar consideravelmente sua base material, fato que, mais uma vez, é incompatível com a teoria marxista. Anderson chega a reconhecer que o feudalismo era um sistema judicial mais que um sistema econômico, e que sua essência reside na hierarquia das instituições, por meio das quais a soberania era mediada ao sujeito. Nada pode ser mais distante de Marx do que isso.
a não ser talvez a última concessão à verdade, qual seja que as relações feudais de produção são na verdade capitalistas. 207. O que importa para a nova esquerda é muito mais a linguagem marxista do que as teorias. 208. O trabalho intelectual da nova esquerda não foi de comprovar a teoria marxista, mas o de descrever o mundo em termos marxistas, de modo que cada aspecto da realidade pareça ecoar a voz distante dos oprimidos, convocando-nos ao bom trabalho de destruição. Provavelmente era isso que Anderson tinha em mente quando escreveu que a linguagem, além de sempre acompanhar as transformações materiais, pode algumas vezes antecipá-las, pois a linguagem forma nossos pensamentos conformam nossas ações e, com todo o respeito ao materialismo histórico, nossas ações transformam o mundo. Se isso é idealismo, tanto melhor para o idealismo. Cheguei na minha última tela. Se chegou até aqui, muito obrigado. Não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever, comentar e acessar o site na descrição. Vamos lá. Então tem uma citação da 210 e duas citações da 211. Capturado por esse dilema, Anderson experimenta um dos muitos lapsos de honestidade burguesa, confessando, por exemplo, que a Revolução Russa é a manifestação inaugural de um novo tipo de história, fundamentada sobre um novo tipo de agenciamento sem precedentes. Em outras palavras, que a revolução não foi sofrida, mas feita. E ainda assim, ele não consegue admitir a conclusão geral de que a história moderna resulta mais de um padrão de escolhas coletivas do que de transformações materiais. O dilema de Anderson só consegue ser resolvido pela adoção desesperada da opacidade de Althusser. Sobre o erro conceitual de Thompson, só até aqui, 211, em Anderson, que ataca com todos os subterfúgios ao seu dispor, argumentando no fim das contas que uma tirania pode perfeitamente governar conforme a lei, suas próprias leis. Se Thompson se mostrou tão perturbador para a nova esquerda, isso se deve em parte à sua habilidade de afastar a tralha ideológica empilhada na frente das portas pelas quais os fatos poderiam entrar. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.